Olá pessoal, agora nós vamos estudar os músculos do tronco de uma maneira geral, certo? Nós vamos começar com o estudo da parte anterior da região torácica, passando aqui para a parte anterior do abdômen. Depois nós vamos abordar um pouquinho melhor, em mais detalhes, os músculos que movimentam as costelas durante a inspiração. Vocês já viram o músculo diafragma, que é o principal músculo da respiração. E depois a gente vai dar continuidade falando dos músculos intercostais em uma peça separada, tudo bem? Por fim, a gente vai explorar os músculos da parede posterior do tronco, tudo bem? Passando aí pelo roteiro de vocês. Então vamos começar aqui, da parte torácica primeiro. Em primeiro lugar, a gente tem esse grande músculo, certo? Nós temos este grande músculo aqui, que aqui está rebatido, vou até colocá-lo na posição normal. Nós temos esse grande músculo aqui, na região do tórax, que se chama peitoral maior, certo? O peitoral maior tem uma grande origem, como vocês podem perceber. Então o peitoral maior, ele tem uma origem na clavícula, se continuando ali com o externo, certo? E nas cartilagens costais também, e vai se inserir lá no tubérculo maior do úmero, que, como vocês sabem, tem uma localização lateral, tá certo? O músculo peitoral maior é um músculo bem exuberante da parede anterior do tórax. Ele é responsável por uma série de movimentos, tá certo? Quando vocês imaginam o peitoral de vocês fazendo uma certa contração, vocês já podem imaginar que o peitoral maior participa da adução do braço na articulação do ombro, também participa da flexão do braço, certo? Assim como também participa da rotação medial, tudo bem? São os principais músculos que são envolvidos, são os principais movimentos que são envolvidos no peitoral maior. Já quero deixar aqui claro que não é necessário, neste momento, com exceção dos músculos intercostais, que vocês estudem as inervações dos músculos. Então, especificamente nos músculos do tórax e do abdômen, vocês não precisam saber a inervação, somente identificar os músculos e os principais movimentos, tudo bem? Quando a gente rebate, dando continuidade, então, vamos ignorar aqui a inervação do músculo peitoral maior. Quando nós rebatemos o peitoral maior, nós percebemos este pequeno ventre muscular aqui, que representa, aqui está rebatido também, o músculo peitoral menor. O músculo peitoral menor se localiza aqui, para que vocês entendam, então, sobre as primeiras costelas e sob o músculo peitoral maior. Então nós rebatemos o músculo peitoral maior e nós observamos o músculo peitoral menor. O músculo peitoral menor, o mais importante aqui para a gente, é que ele vai ter uma relação de inserção lá no processo coracoide da escápula, tudo bem? E justamente por essa relação do processo coracoide da escápula, vem uma relação clínica importante do músculo peitoral menor, porque sob a inserção, a origem do músculo peitoral menor no processo coracoide da escápula, neste arco formado pelo processo coracoide e da escápula e pelo músculo peitoral menor, sob essas estruturas passa um feixe vascular nervoso importante, que faz parte, portanto, o plexo braquial e os vasos que serão responsáveis pela irrigação arterial e drenagem venosa do nosso membro superior. Portanto, o acesso a nível da axila deste feixe vascular nervoso, cirurgicamente, é feito usando como referência o processo coracoide da escápula, entendendo que todo este feixe vascular nervoso se localiza sob, certo? Nós rebatemos aqui o músculo peitoral menor sob o músculo peitoral menor, tudo bem? Então nós temos aqui o músculo peitoral menor. E quais são os movimentos dos quais participa o músculo peitoral menor? Muito bem, sabendo que ele se localiza aqui na face externa das primeiras costelas e tem relação com inserção no processo coracoide da escápula, o músculo peitoral menor faz o que? Um abaixamento do ombro, joga o ombro para baixo
tudo bem? E também participa, como de maneira geral participam os músculos do tórax, da parede torácica, da inspiração forçada, tudo bem? Vocês vão ver em sistema respiratório que a inspiração é um processo ativo, em que há predomínio do músculo diafragma, e a expiração é um processo passivo, por simples diferença de pressão, em que não há uma ação muscular ativa durante a expiração, mas é claro que nós podemos tanto fazer uma inspiração forçada, em que participam os músculos torácicos, os músculos do pescoço, como vocês já viram com o professor Wagner, e também nós podemos fazer uma expiração forçada, por exemplo, aumentando a pressão intra-abdominal com a contração dos músculos abdominais, tudo bem? Então nós vimos aqui o peitoral maior, o peitoral menor, e sob o peitoral menor, vou mostrar aqui para vocês, nós temos esta faixa de músculo aqui, tudo bem? Nós temos este músculo aqui, certo? Que é chamado músculo boxeador, que é o músculo serrátil anterior. O músculo serrátil anterior terá este trajeto de fibras aqui, tudo bem? Então nós temos aqui abaixo dos músculos peitorais, nós teremos o músculo serrátil anterior, tá certo? Nós temos uma espécie de linha divisória aqui do serrátil anterior com o músculo intercostal externo. Nós vamos ter o que? O músculo serrátil anterior, ele vai se inserir aonde? Da primeira à nona costela, tá certo? Então nós já aprendemos aí palpando o ângulo external. Nós já temos aqui o ângulo external palpando aqui, encontrando os espaços intercostais, como vocês já aprenderam. Nós temos aqui o serrátil anterior se articulando até a nona costela e se inserindo na própria face costal, certo? Então é um músculo importante para o quê? Para a protrusão da escápula. Por isso que é chamado músculo do boxeador, certo? Quando o boxeador faz um movimento de soco, leva a escápula para frente, protuz a escápula e, portanto, é um músculo bastante requisitado, inclusive é um músculo bastante aparente nas pessoas que praticam esse esporte, tá certo? É importante aqui citar que também naturalmente participa de uma série de outros movimentos, como rotação da escápula, abdução, né, elevação do braço, naturalmente auxiliando, não sendo estes os principais movimentos, mas o interessante é que quando nós temos uma lesão do músculo serrátil anterior, quando nós temos esta lesão, a escápula perde a capacidade de fazer a protusão, certo? Então nós temos uma retração forçada da escápula, fazendo o que nós chamamos de escápula alada, certo? Então quando vocês virem aí a chamada escápula alada, é justamente o que a posição em retração das escápulas, porque nós temos alguma lesão do serrátil anterior, provavelmente, certo? Uma das possibilidades, tudo bem? Então aqui nós vemos os músculos, já falei que nós vamos mencionar os intercostais em outro momento, com outra peça, tudo bem? Então agora já passando aqui para o estudo dos músculos do abdômen, aqui o que nós podemos observar aqui no estudo dos músculos do abdômen? Vocês vão abordar o desenvolvimento aqui, como essas aponeuroses dos músculos se entrelaçam lá no sistema digestório, tudo bem? Mas o que é importante para a gente aqui? É saber identificar cada um desses músculos aqui, reconhecer as aponeuroses dos músculos. Vocês sabem que a aponeurose é como se fosse esse tendão em forma de leque, onde esses músculos vão se inserir, tudo bem? Aqui no abdômen nós vamos ter um importante entrelaçamento, vão ter locais de espessamento, formando ligamentos, tudo bem? Então aqui o que é relevante para a gente identificar? Primeiro nós temos este músculo aqui, certo? Reto. Os músculos do abdômen são de acordo com o seu trajeto das fibras, então nós temos estas fibras no eixo longitudinal, formando o músculo reto do abdômen, ou reto abdominal, é a mesma coisa, certo? E o importante para a gente aqui é identificar que o músculo reto do abdômen vai se inserir aonde? Vai se inserir na crista púbica, lá na região anterior da nossa pelve, tudo bem? O importante é raciocinar qual tipo de movimento que este músculo faz.
De maneira geral, este músculo faz o quê? Uma flexão, tudo bem? Uma flexão do tronco, certo? Mas não somente isso, como eu havia mencionado, nós temos também a expiração forçada, certo? Lembrando que a expiração por si só é um movimento passivo, mas que pode ter uma força a mais, e que nós podemos fazer com o reto abdominal, por exemplo, assim como com toda a musculatura abdominal, portanto não vou ficar repetindo em cada um dos movimentos, mas nós podemos ter a expiração forçada. Então, nós temos o reto do abdômen, certo? E lateralmente ao reto do abdômen nós vemos esta faixa de músculo vindo de ambos os lados em sentido de cranial para caudal, em sentido lateromedial, tá certo? Indo para medial, indo para dentro. As fibras que vão para dentro do abdômen de cima para baixo, certo? Reparem que eles fazem este movimento aqui, certo? É o músculo oblíquo externo do abdômen, certo? O músculo oblíquo externo do abdômen faz o quê? Gira naturalmente o tronco para o outro lado, certo? Quando nós contraímos, assim como também flete a coluna vertebral, certo? Também participa naturalmente da expiração forçada. E como nós diferenciamos o músculo oblíquo externo do oblíquo interno? Duas coisas, né? Em primeiro lugar, o oblíquo externo, ele é externo, portanto, ele está externamente posicionado ao oblíquo interno. Nós já observamos aqui, certo? Então nós temos aqui a continuação do músculo oblíquo externo, fazendo esse trajeto de fibras como eu havia mencionado. Nós rebatemos o oblíquo externo, nós temos embaixo dele o músculo oblíquo interno, certo? O músculo oblíquo interno vai ter um trajeto de fibras diferente aqui, certo? Então o músculo oblíquo interno do abdômen, ele vai ter um trajeto neste sentido, certo? Neste sentido, enquanto o músculo oblíquo externo terá neste sentido. O oblíquo interno neste sentido, certo? E o oblíquo externo no sentido contrário. E o oblíquo interno do abdômen também gira o tórax. Mas aqui é interessante que o oblíquo externo do abdômen, o que ele faz? Ele gira o tórax para o lado contralateral, enquanto o oblíquo interno gira o tórax para o mesmo lado, ipsilateral, certo? Então, quando nós temos contralateral, é o lado oposto, e ipsilateral é o mesmo lado. Isso é um termo muito utilizado principalmente em neuroanatomia, tudo bem? Nós temos, por fim, um músculo que aqui não está tão evidente, vou tentar segurar ele para vocês, que é o músculo transverso do abdômen. O músculo transverso do abdômen, ele é a última camada, que vocês já reparam as vísceras abdominais, é a última camada muscular, certo? Nós temos essa ordem de reto do abdômen junto aqui com o oblíquo externo, nós temos o oblíquo interno e depois o transverso do abdômen, que vai abraçar de maneira transversal todo o abdômen, certo? E por baixo, aqui, o transverso do abdômen é principalmente responsável pela pressão abdominal. E reparem que a pressão abdominal ela é útil em diversos momentos, não só para a expiração forçada, mas, por exemplo, para a tosse, por exemplo, para a evacuação, certo? Nós temos que o transverso do abdômen tem uma face importante que vocês vão estudar depois em sistema digestório, que é a face transversal do abdômen, que passa posteriormente aqui ao músculo transverso do abdômen, tudo bem? Então nós vimos aqui o reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno, certo? E o músculo transverso do abdômen, tem um pedacinho dele aqui, certo? Músculo transverso do abdômen, certo? Então aqui não é necessário que vocês estudem a inervação, apenas que entendam de maneira muito prática. Façam um exercício de imaginar os músculos contraindo, certo? Para quem faz musculação acaba sendo mais fácil de imaginar, né? Então, imaginem o músculo contraindo e movimentando ativamente a articulação, para que vocês saibam quais são os movimentos que cada um desses músculos fazem. E agora a gente vai abordar em outra peça os músculos intercostais. Bom, pessoal, aqui só para mostrar para vocês com mais detalhe agora os músculos intercostais. Os músculos intercostais são justamente os músculos que ficam entre as costelas, tudo bem? Nos espaços intercostais. Os músculos intercostais vão ser responsáveis pelo quê? Vão participar da inspiração, certo? Lembrando que o principal músculo da inspiração, vocês já viram, é o músculo diafragma, certo? Vai ser inervado pelo nervo frênico, o nervo frênico que é um nervo
do plexo cervical. Aqui nós temos os músculos intercostais. Eu já adianto para vocês. Quem vai fazer a inervação dos músculos intercostais? Os nervos intercostais, certo? Assim como quem também vai fazer a irrigação arterial ali dos músculos intercostais, a drenagem venosa dos músculos intercostais vão ser as artérias e veias intercostais, certo? E aqui nós já podemos observar. Então aqui nós temos uma visão aqui do gradil costal formado, uma vista anterior, a região cranial, a região caudal, certo? Nós já observamos aqui a coluna vertebral, como vocês estudaram, podem observar aqui, né, os corpos vertebrais aumentando o seu volume. Nós observamos o ligamento longitudinal anterior, como nós já havíamos estudado na aula passada. Vou apenas mostrar para vocês aqui nesta região posterior. Reparem aqui que os arcos vertebrais foram retirados, tá certo? Então aqui nós observamos a medula, tudo bem? A medula aqui com as suas raízes nervosas, tá certo? Com a dura mater. Muito bem. O que é importante aqui vocês entenderem? Em primeiro lugar, os músculos interno e externo são chamados assim porque os músculos externos se localizam naturalmente na parede externa do tórax, enquanto os intercostais internos se localizam na parede interna do tórax. Essa é a primeira lógica que nós podemos pensar. Não somente os músculos intercostais internos também têm o mesmo trajeto de fibras que possui o músculo oblíquo interno do abdômen, e o músculo intercostal externo, os músculos intercostais externos, também têm a mesmo trajeto de fibras que possui o músculo oblíquo externo do abdômen. Qual é, portanto, este trajeto? Nós temos este trajeto em leque aqui, certo? Como vocês podem observar, abraçando o tórax, certo? De caudal para cranial, nós temos esta região aqui oblíqua. Nós temos o oblíquo externo, o intercostal externo, que também tem o mesmo trajeto do oblíquo externo do abdômen. E aqui nós temos os músculos intercostais, o músculo intercostal interno, que vai ter o trajeto semelhante ao oblíquo interno do abdômen, que também é para fora, certo? Como nós podemos perceber aqui. Então, ele vai neste sentido, tudo bem? Uma outra consideração importante a ser feita aqui é vocês se lembram das costelas, e nas costelas vocês estudaram o sulco costal. E o sulco costal se localiza onde? Na margem inferior da costela. Então nós observamos aqui cada uma das costelas, e em suas margens inferiores nós temos passando aqui um feixe vasculo-nervoso intercostal super importante. Então aqui não somente vocês veem que quem inerva o músculo intercostal, tanto interno quanto externo, é o nervo intercostal, como também que esse feixe vasculo-nervoso importante passa na borda inferior da costela e, portanto, sempre a drenagem torácica, guardem isso, tá certo? É uma frase bem famosa, que a drenagem torácica é sempre na margem superior da costela inferior, tá certo? Então, quando você vai entrar com algum tipo de instrumento, para que você não lese o feixe vasculo-nervoso, você entra, se você vai entrar, por exemplo, neste espaço, pegar aqui o lado externo, se você vai pegar, por exemplo, quer acessar este espaço intercostal, você vai entrar na margem superior, se você quer entrar neste espaço intercostal, você vai entrar qual das duas costelas? Na margem superior da costela inferior. Por quê? Porque assim você não lesa o plexo, ou evita de lesar o feixe vasculo-nervoso aí presente, tudo bem? E agora nós vamos estudar os músculos do dorso. Bom, agora nós vamos abordar então os músculos do dorso, certo? E aqui, mais uma vez, eu vou dizer para vocês que vocês não precisam, neste ponto, estudar a inervação, tá certo? Então, mais uma vez, a inervação dos músculos do tronco, exceto o músculo intercostal e o diafragma, certo? Vocês não precisam estudar. Então aqui vamos identificar os músculos e nós vamos, além de identificar os músculos, vamos falar as principais ações deles, tudo bem? E assim nós encerramos o estudo dos músculos do tronco, para que depois a gente passe para os músculos do membro superior. Muito bem, então começando aqui, nós temos, vamos fazer no seguinte sentido, vamos fazer de inferior, de caudal para cranial. Nós temos aqui este músculo externo aqui, certo, que está abraçando este grande feixe muscular, certo, que está abraçando toda
todo o dorso, e assim era chamado, portanto, de grande dorsal, que é o músculo latíssimo do dorso, certo? O músculo latíssimo do dorso, ele vai ter uma inserção, uma série de inserção aqui nos processos espinhosos das vértebras, da coluna torácica, perdão, da coluna vertebral, mas o importante aqui é que também vai ter uma inserção lá no tubérculo menor do húmero, tá certo? O latíssimo do dorso vai ser um grande músculo aqui das costas e vai ser responsável, portanto, pela rotação medial do braço, vai participar da rotação medial do braço, vai participar da adução também, certo? E por que esses movimentos? Lembrando que o tubérculo anterior, eu já estou falando aqui, o tubérculo menor do húmero é um tubérculo anterior, certo? Então nós vamos ter aqui o latíssimo do dorso. Quando nós subimos aqui, nós vamos ter este músculo que, quando se juntam, os músculos pares, quando eles se juntam, formam um trapézio. Portanto, este músculo mais externo aqui é o músculo trapézio, certo? O músculo trapézio, ele vai ter uma série de inserções, assim como também vai ter inervações diferentes, como por exemplo, a porção superior do músculo trapézio é inervada pelo nervo acessório, como havia comentado para vocês em outra oportunidade, e o restante pelo plexo cervical, certo? Mas aqui não é importante para que vocês saibam disso. O que vocês têm que entender é que o trapézio, com toda a sua inserção, vai fazer o quê? Vai elevar a escápula, certo? Também vai puxar a escápula em sua contração. Esses movimentos são fáceis de se imaginar. É só imaginar realmente as fibras contraindo. Então você tem uma contração muscular, tanto no sentido de elevar a escápula, quanto no sentido de puxar a escápula. Então retrai também a escápula, certo? Deprime de certa forma também a escápula, dependendo do ponto em que o músculo é acionado, certo? Então aqui nós temos o músculo trapézio, e quando nós rebatemos o músculo trapézio, nós podemos observar, aqui está dissecado, mas nós podemos observar aqui que existe uma faixa de musculatura que irá se inserir aqui na margem medial da escápula, tudo bem? E os músculos que estarão em relação à margem medial da escápula serão os músculos romboides, tudo bem? E a ação deles é muito simples, vão retrair aqui a escápula, vão puxar a escápula para a medial, certo? E também, principalmente o romboide menor, vai participar também de puxar a escápula para cima, mas o principal movimento é essa retração escapular, certo? Então nós vimos lá que a protusão escapular tinha uma ação importante do músculo serrátil anterior, e aqui a retração escapular pelos músculos romboides. E quais são eles? Nós temos mais inferiormente, quando nós pegamos como referência, nós palpamos aqui a espinha da escápula, esse acidente ósseo posterior aqui que vocês já estudaram, nós temos aqui que mais ou menos ao nível da espinha da escápula, até o final aqui da margem medial da escápula, nós temos a inserção do músculo romboide maior, certo? Músculo romboide maior. E aqui, tá bastante difícil de ver porque não está tão dissecado, mas nós vemos aqui feixes musculares que estão mais ou menos acima do nível da espinha da escápula, que é justamente o músculo romboide menor, certo? Então nós temos como se fosse um feixe abaixo do músculo trapézio, vou posicioná-lo aqui, como se fosse abaixo do músculo trapézio, nós temos aqui um feixe muscular abaixo do nível da escápula, como se fosse abaixo do nível da escápula um músculo quadrado, em fórmula quadrangular, um músculo romboide maior, e depois nós teremos aqui uma espécie de músculo também em paralelepípedo aqui, que seria o músculo romboide menor. Tudo bem? Estão localizados abaixo do trapézio. E nós não temos aqui para mostrar, porque infelizmente a peça não estava disponível, mas nós também temos aqui passando sob o músculo trapézio, nós vamos ter, e aí vocês podem localizar no atlas e no livro texto de vocês, o músculo levantador da escápula, que será um feixe muscular que vai ter origem justamente no ângulo superior, aqui no ângulo superior da escápula, e vai se inserir lá nos processos transversos da primeira à quarta vértebras cervicais, e vão fazer o quê? Vão levar a escápula. Então aqui vocês já viram quais são os músculos que têm ação direta na escápula e também quais são os músculos que têm ação na clavícula, certo? Então assim vocês entendem quais são os músculos que dão sustentação exclusivamente ao símbolo do membro superior, certo?
vocês estudaram então, vocês viram aqui comigo que o músculo serrátil anterior vai ser responsável pela protusão da escápula. Nós temos que os músculos romboides, maior e menor, vão ser responsáveis pela retração, que o músculo trapézio vai participar dessa mobilização da escápula, dependendo de qual local da fibra ela é acionada, certo? Justamente por isso que nós temos exercícios diferentes para fortalecimento de cada uma das regiões do trapézio. Nós temos lá o levantador da escápula, que vai ser um músculo com ventre menor, também sob o trapézio, que vai participar dessa elevação da escápula. E assim nós temos uma fixação aqui do símbolo, posteriormente e anteriormente com o serrátil anterior, certo? Lembrando também dos músculos do pescoço, como vocês viram, por exemplo, o esternocleidomastoideo, certo? E agora nós damos por finalizado o estudo dos músculos do tronco, e dando continuidade nós vamos estudar no próximo vídeo os músculos do membro superior e naturalmente a articulação do ombro, certo? Então também a gente vai revisar um pouquinho a escápula.